Vamos imaginar só por um instante que a gente está no cinema, sabe? Assistindo aquele filme épico de desastre de Hollywood. Tipo, aqueles com o maior orçamento possível. Uhum, com explosões pra todo lado. Exatamente. O cenário é de caos total. Meteoros rasgando a atmosfera, tsunamis colossais engolindo metrópoles inteiras, o chão simplesmente se abrindo. É uma daquelas narrativas visuais onde o fim de todas as coisas parece absolutamente inevitável. É, o clássico apocalipse pop. Pois é, e geralmente quando a gente pensa no livro do Apocalipse, essa é exatamente a estética que vem à cabeça, né? Um julgamento aterrorizador, sem escapatória nenhuma. Essa é, sem dúvida, a visão mais comum, sabe? A cultura pop e até mesmo séculos de interpretações muito focadas no medo condicionaram a maioria das pessoas a olhar para esses textos antigos apenas por essas lentes, as lentes do cataclismo e da destruição final. Mas a nossa imersão de hoje promete pegar essa visão e simplesmente virar de cabeça para baixo. Nós estamos debruçados sobre um documento fascinante, chamado Exegese do capítulo 7 do Apocalipse. E é um material riquíssimo. Demais. E a nossa missão aqui é revelar um segredo monumental que está escondido bem no olho desse furacão. Os nossos materiais de hoje mostram que o capítulo 7 não é de forma alguma sobre o fim do mundo. De jeito nenhum. Na verdade, ele funciona como uma espécie de carta de cura definitiva. É como se, naquele filme de desastre que a gente imaginou no começo, o diretor de repente apertasse o botão de pausa cósmica. Tipo, 1 milissegundo antes de a onda gigante varrer o planeta. Tudo congela. E essa pausa tem um motivo muito específico. Exato. O objetivo dessa pausa: executar a operação de resgate mais ultra secreta e improvável de toda a história. Completamente daqueles jargões teológicos impenetráveis, sabe? A ideia é agir como decodificadores. Até porque ninguém merece um vocabulário hiper complicado, né? Uhum. Temos em mãos símbolos antigos muito ricos. Estamos falando de campos de batalha esquecidos pelo tempo, códigos numéricos, imagens celestiais, e vamos traduzir tudo isso para quem nos ouve. O que encontramos no fim é uma mensagem surpreendente de esperança. Uma esperança que é muito prática, na verdade. Com certeza. Ela se conecta profundamente com as lutas reais e diárias que qualquer pessoa enfrenta no mundo contemporâneo, independentemente de inclinações religiosas ou crenças. Bom, vamos desempacotar isso então. Para que a gente consiga absorver o impacto de um resgate dessa proporção, a gente precisa entender primeiro o tamanho da ameaça e quem tem a autoridade para dar esse pause no universo. É o contexto inicial do texto. Isso. O documento pinta uma cena muito tensa. De repente surgem 4 anjos, posicionados nos 4 cantos da Terra. E a função deles é segurar os ventos. Agora, ventos podem parecer algo meio inofensivo no nosso dia a dia. Mas eu imagino que, no contexto antigo, não estamos falando de uma brisa leve de verão. De jeito nenhum. Para a mente do leitor antigo, que conhecia bem a literatura de épocas anteriores, tipo o livro do profeta Daniel, por exemplo, a imagem dos ventos acionava um alarme imediato. Um alarme de perigo iminente. Exatamente. Nessa tradição literária, ventos fortes batendo no mar representam o caos absoluto, a agitação política global e, essencialmente, os motores da guerra. Nossa. Então, quando o texto diz que esses 4 anjos estão segurando os ventos, eles estão literalmente segurando pelo pescoço a força motriz da destruição global. E o objetivo deles é impedir que essa fúria atinja 3 alvos simbólicos rigorosamente codificados: a terra, o mar e as árvores. E a escolha desses 3 elementos tem um propósito bem claro dentro dessa matriz antiga de símbolos, certo? O que esse mapa cósmico está tentando contar pra gente. Olha, cada elemento aí é uma peça de um mapa existencial daquela época. A Terra, por exemplo, era vista como o domínio da ordem. É o refúgio, o lugar onde a vida humana encontra estabilidade e abrigo. O chão firme, basicamente. Isso. O mar, em contrapartida, era o grande medo do mundo antigo. Representava o abismo insondável, sabe, as forças do caos, o mal incontrolável e as nações hostis. E, por fim, as árvores, e aqui o texto antigo é muito influenciado por referências específicas à figueira, funcionavam como símbolo clássico da nação de Israel. Então a pausa não é aleatória. Nem um pouco. Ela abrange a ordem, o caos e as pessoas de forma holística. E o suspense só aumenta.
Porque bem no meio desse silêncio absoluto, com os anjos fazendo força para segurar o pior da tempestade, a câmera foca em outra figura. Um novo anjo, que surge subindo do nascer do sol, ou seja, do Oriente. Uhum. E ele traz algo nas mãos. A fonte descreve que ele carrega o selo do Deus vivo. E aqui a gente precisa fazer um paralelo com a modernidade. Hoje, se quisermos proteger algo de altíssimo valor, a gente usa, sei lá, criptografia de ponta, cofres biométricos, senhas complexas. Toda uma tecnologia de segurança. Exato. Mas na antiguidade, a garantia máxima antifraude era um bocado de cera quente pressionado por um anel. Então, como é que um carimbo antigo funciona como um amuleto espiritual ou uma espécie de imunidade diplomática instantes antes do planeta inteiro desmoronar? A mecânica desse selo é fascinante se a gente mergulhar na história diplomática do Antigo Oriente Médio. O selo não era apenas uma tranca física. Ele era a transferência literal de autoridade. Carregar o selo do rei significava falar com a voz do próprio império. Caramba, era um poder imenso. Gigante. E o material que estamos analisando faz uma ponte direta com uma figura histórica chamada Zorobabel. Historicamente, Zorobabel assumiu a liderança em um cenário de muito luto e poeira. Ele guiou exércitos que retornavam do exílio para tentar reconstruir um templo e uma cidade inteira, na verdade, que tinham sido reduzidos a escombros. Ruínas totais. Exato. E os registros dizem que Deus o chama literalmente de meu anel de selar. Então, seu anel de selar é tipo receber a planta arquitetônica e um orçamento infinito para reerguer algo que parecia completamente perdido para sempre. Era uma garantia no meio das ruínas. O paralelo é formidável. Esse novo anjo chegando do Oriente com o selo cumpre exatamente esse papel. Ele é um prenúncio que aponta para a figura de Jesus, trazendo a promessa de reconstruir a ordem no meio de uma catástrofe que o texto descreve como o terremoto do sexto selo. Incrível. É a materialização da ideia de que, mesmo quando todas as estruturas desabam, a força reconstrutora já está a caminho, carimbada com uma proteção que absolutamente nenhum desastre pode apagar. Mas aí é que a narrativa dá uma guinada que me deixou completamente intrigado quando eu li o material. Porque esse passe VIP cósmico, essa proteção inviolável, não vai para qualquer um. Não, é bem restrito no texto. Sim. O destino do selo é incrivelmente específico. O texto descreve que ele vai marcar a testa de um contingente militar. A gente está falando de 144 mil pessoas, separadas matematicamente em 12 esquadrões de 12 mil, representando as 12 tribos de Israel. Né? E a escolha desse formato militar se conecta com uma geografia muito cruel do mundo antigo. Para decifrar essa formação, a gente tem que olhar para um pedaço de terra chamado Vale de Megido. O nosso documento de hoje mostra que esse local funcionava quase como um moedor de carne histórico para a nação de Israel. Megido? Esse nome soa familiar, mas por que ele carrega um peso tão sombrio assim? Porque era o campo de batalha definitivo. Por conta da localização estratégica dele sendo um corredor de passagem obrigatório entre grandes impérios, todos os confrontos mais sangrentos convergiam para lá. A terra de Megido testemunhou a aniquilação do rei Saul e das tropas dele. Nossa, verdade. Foi lá também que o elogiado rei Josias encontrou um fim trágico, atingido por uma chuva de flechas inimigas. E também foi nessa mesma planície poeirenta que o terrível Império Assírio esmagou as defesas de Israel. Então, o solo de Megido é praticamente um arquivo fóssil de dor. Ele é pavimentado com ossos antigos de incontáveis soldados caídos. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, analisando os documentos históricos daquela época, a matemática simplesmente não fecha. Parece que tem um erro crasso ali. Tem uma falha de lógica gigantesca na ideia de recrutar um exército das 12 tribos. Qualquer livro de história antiga vai apontar que 10 dessas 12 tribos praticamente desapareceram do mapa milhares de anos antes dessa visão de João. Elas foram pulverizadas pelas invasões inimigas. Então, se elas não existem mais, como é que alguém pode encontrar 12 mil soldados de cada uma delas para receberem o selo? A resolução desse enigma geográfico e histórico é brilhante. E é onde entra o que as notas da nossa pesquisa chamam de efeito Lázaro. Efeito Lázaro. Isso.
A ausência física dessas tribos no mundo moderno não é um erro do texto, mas sim o ponto central do milagre que está sendo descrito. E para provar isso, a fonte destaca um detalhe muito curioso. A tribo de Dan foi deixada de fora da lista do Apocalipse. É verdade, Dan não aparece na lista dos 144 mil. Estava posicionada no extremo norte. Ah, então quando os invasores vieram descendo lá do norte, eles foram meio que o para-choque, a primeira linha a quebrar. Exatamente isso. Quando o Império Assírio desceu varrendo tudo pela frente, a tribo de Dan foi erradicada ali mesmo no extremo norte. A velocidade e a brutalidade do ataque foram tão avassaladoras que eles não tiveram sequer a chance tática de recuar para o sul e se juntar à resistência principal lá no Vale de Megido. Faz sentido. Consequentemente, não há restos mortais, não há ossos de soldados da tribo de Dan enterrados em Megido. Espera aí, os ossos importam. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer que esse recrutamento celestial de 144 mil não é um alistamento militar tradicional em praça pública com pessoas vivas. É uma chamada aos mortos. É fantástico, não é? A exegese nos leva exatamente a essa conclusão impressionante. O texto detalha que o gigantesco terremoto do sexto selo não apenas destrói, mas ele revolve a terra, sabe? Expondo essas camadas de ossos lá no campo de batalha de Megido. Arrepiante. E a missão de proteção não é para pessoas vivas naquele momento, mas sim uma ação de ressuscitar esses soldados antigos. É trazer 144 mil caídos de volta à vida, todos simultaneamente. Caramba, isso dá uma dimensão totalmente nova à narrativa, se a gente tentar imaginar o impacto visual disso. A gente lembra das histórias antigas onde ressuscitar um único indivíduo, tipo o próprio Lázaro, já era suficiente para deixar multidões assombrosamente fascinadas e cheias de fé, né? Era um choque absoluto. Agora multiplica esse choque por 144 mil generais, soldados e reis se erguendo da poeira do pior cenário de derrota da história de um povo. É o efeito Lázaro elevado a uma escala industrial e épica. A lógica aqui é que esse evento monumental funcionaria como uma gigantesca faísca. Levantar os caídos de Megido geraria uma explosão de fé e esperança tão incontrolável que se espalharia por todo o planeta quase que instantaneamente. E essa faísca faz a transição perfeita para a próxima cena. Porque a câmera, que até agora estava dando um zoom hiperfocado nessa tropa de choque contável, específica e geográfica aqui na Terra, num estalo, corta para uma visão panorâmica nos céus. A mudança de perspectiva é brusca. Sim. E a gente descobre que o resultado daquela faísca lá embaixo não gerou apenas um batalhão militar, mas uma multidão que quebra todos os limites matemáticos possíveis. O contraste literário aí é intencional e muito poderoso. A gente sai daquela precisão militar de 144 mil para uma multidão que o observador da visão simplesmente afirma ser impossível de contar. E mais importante do que a escala numérica gigantesca é a composição demográfica dessa multidão. Que é super diversificada, né? Totalmente. Ela reúne habitantes de absolutamente todas as nações, tribos, etnias e línguas possíveis. Uma linhagem genética específica ou para uma cultura só. E olha, o cenário visual dessa multidão é incrível. Eles estão de pé, vestindo túnicas brancas e segurando ramos de palmeira nas mãos. Uma imagem bem triunfante. Se a gente trouxer essa imagem para o nosso universo atual, seria o equivalente a um time inteiro levantando a taça no gramado depois de vencer a final da Copa do Mundo. Sabe? Ninguém discute com aquele gesto. É a imagem irrefutável de que a disputa acabou e a vitória foi selada de vez. O simbolismo dos ramos de palmeira cumpria exatamente essa mesma função de levantar a taça lá na antiguidade. No mundo greco-romano e no Oriente Médio, quando um general ou um rei retornava vitorioso de uma longa e difícil campanha militar, a população ia para as ruas e recebia essa pessoa acenando com palmeiras. Uma recepção de gala. E também tem laços muito profundos com a festa dos tabernáculos, que era uma celebração de libertação e colheita abundante. Então, levantar as palmeiras é o decreto cósmico final de que a guerra não apenas terminou, mas ela foi vencida de forma totalmente arrasadora. Mas é aí que o texto dá um belo nó na nossa cabeça de novo. Porque a identidade de quem liderou essa vitória
Foge de qualquer clichê imaginável. Quebra todas as regras do gênero. Pois é. Em todas as histórias épicas clássicas, quando a humanidade é salva, o herói é sempre retratado como uma força imparável. Tipo, um guerreiro imbatível com uma espada em chamas, um dragão assustador ou um leão rugindo ferozmente. É sempre a vitória pela força bruta. A força esmagando o inimigo. Mas quando a multidão grita a plenos pulmões agradecendo pela salvação, o holofote ilumina a figura de um filhote de ovelha, o cordeiro. A subversão de valores que essa cena apresenta é maravilhosa. O sistema antigo estava muito acostumado com a ideia de que a tirania e o caos só poderiam ser derrotados por uma violência ainda maior e superior, sabe? Mas o texto apresenta uma lógica totalmente invertida. O mal não é esmagado com armas mais pesadas ou com o derramamento de sangue do inimigo. É uma vitória diferente. Sim, a vitória final é conquistada através do amor sacrificial. Ela pertence à figura que, em vez de atacar implacavelmente, se deixou ferir. O cordeiro absorveu o golpe mortal que seria destinado à humanidade. É a força imbatível da vulnerabilidade. É profundo demais. E o alívio que essa multidão de sobreviventes sente é tão real, tão profundo, que o grito de vitória deles ressoa como um trovão pela arquitetura celestial e provoca uma reação em cadeia meio assustadora nas entidades mais antigas que estão ali observando tudo de camarote. Todo o universo físico e espiritual entra num colapso de reverência. Sim, porque a arquitetura da plateia celestial, nesses textos antigos, é extremamente estruturada. Nós temos miríades de anjos, sim, mas também temos figuras de autoridade que representam pilares inteiros da existência. De um lado, você tem os 24 anciãos, que simbolizam a história humana em toda a sua plenitude necessária para se olhar. Que seria a união das 12 tribos da antiguidade com os 12 apóstolos da nova era, certo? Perfeito, exato. E do outro lado, a gente tem os 4 seres viventes. Aquelas figuras misteriosas com rostos diferentes, né? Leão, boi, homem e águia. O homem representando a mente humana como o ápice da consciência e a águia como o Senhor dos Céus. Todo o universo representado ali. Tudo. E quando aquele grito humano e vulnerável de gratidão soa, toda essa hierarquia majestosa faz algo que desafia as normas cósmicas. Eles caem e, como descreve o texto na língua original, com termos muito fortes, com o rosto literalmente colado ao chão. Na diplomacia oriental antiga, prostrar-se dessa maneira ia muito, mas muito, além de curvar a coluna ou se ajoelhar, sabe? Era o nível máximo. Era o nível mais radical de submissão e de choque. É anular o próprio ego completamente diante de algo totalmente insondável. E a resposta verbal que eles dão a tudo isso forma o que o nosso material chama até, de um jeito bem divertido, de sanduíche de amém. Eles abrem a declaração com a palavra amém e fecham a declaração com amém, que funciona basicamente como um nós assinamos embaixo incondicionalmente. Uma validação total. E no meio desse sanduíche verbal, eles disparam um código numérico fortíssimo, entoando 7 atributos: louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força. E para quem acompanha os códigos das escrituras antigas, bater no número 7 nunca é um acidente. Ah, o 7, no pensamento oriental daquela época, ele funcionava como uma espécie de código-fonte matemático para perfeição absoluta. Era a cifra dos ciclos completos, tipo os dias da semana. Então, ao usar 7 atributos, aquela imensa plateia celestial não está apenas fazendo uma listinha de elogios. Tem um peso muito maior. Com certeza, eles estão declarando, de forma codificada, que o modo como a salvação da humanidade operou não possui um único milímetro de falha. A misericórdia que foi aplicada ali foi matemática e moralmente irretocável. Mas bem no meio desse coro de reverência impecável, ocorre um momento de intimidade literária muito inteligente. É um diálogo que funciona como uma pergunta retórica. Um daqueles anciãos imponentes vira para o ser humano que está observando a visão, que é João, e faz uma pergunta provocativa. Quem são estes de branco e de onde vieram? João percebe o tamanho do abismo de sabedoria entre eles ali e responde com uma humildade brilhante. O Senhor é quem sabe. De toda a narrativa. A resposta do ancião é super direta.
Aquela multidão infinita é formada por sobreviventes da grande tribulação. Isso sinaliza pra gente que o caminho deles até ali não foi tipo um passeio tranquilo no parque. Longe disso. A vida exigiu um preço altíssimo. Eles atravessaram perseguições cruéis, medos muito reais, uma escuridão palpável. E isso nos leva à parte mais instigante da nossa imersão de hoje. Porque o texto joga um paradoxo brutal no nosso colo, quando tenta explicar o motivo de eles estarem vestidos com aquelas túnicas de um branco tão ofuscante. O ancião diz que eles lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Uma imagem bem chocante. Total. Vamos parar e olhar para isso de forma lógica, no nosso dia a dia. Na vida real, se a gente tentar lavar uma camisa branca de algodão com sangue, o resultado é um desastre absoluto. O sangue é uma das manchas mais teimosas e permanentes que existe. A biologia nos mostra isso. O sangue marca, ele adere. Então, qual é a mecânica escondida por trás dessa lavanderia celestial que faz o sangue limpar em vez de manchar? A resposta para esse paradoxo está na forma como o mundo antigo compreendia as leis de débito, de vida e de sacrifício, que é muito diferente da nossa visão moderna, né, baseada apenas na biologia e na química. Nas culturas do Antigo Oriente Médio, o sangue não era visto simplesmente como um fluido biológico ou um pigmento que mancha. O sangue representava a vida, a essência vital absoluta. A própria existência contida ali. Então, quando alguém acumulava uma dívida moral, tipo uma falha terrível, acreditava-se que isso criava um peso cósmico que precisava ser balanceado na balança da justiça. E geralmente esse balanceamento era pago com a própria vida. Era uma contabilidade existencial implacável. Perfeito, uma contabilidade existencial. Então, quando o texto afirma que eles lavaram as vestes no sangue do cordeiro, não se trata de esfregar um tecido num líquido vermelho. Trata-se do mecanismo de transferência de dívida. O sacrifício do cordeiro serviu como um pagamento infinito, absorvendo o peso moral de todas as falhas daquela multidão. Nossa, faz muito sentido. Portanto, a brancura daquelas túnicas não está ali para provar que aquelas pessoas eram invencíveis ou eticamente perfeitas por conta própria. Eles tinham cicatrizes, cometeram erros, vieram machucados e manchados pelas tribulações do mundo. O branco apenas representa que a dívida foi totalmente quitada. Que virada fantástica! E é exatamente por isso que o céu inteiro, incluindo anjos que já são perfeitos e que nunca precisaram de resgate, cai com o rosto no chão. O choque de ver a autoridade máxima do universo descer até a lama para absorver e perdoar a sujeira de uma humanidade tão falha é de uma grandeza incompreensível para eles. É literalmente de arrepiar. E depois de revelar a identidade desses sobreviventes e toda essa logística impressionante que perdoou as falhas deles, a exegese nos leva ao clímax do documento. Qual é, afinal, a recompensa por sobreviver à maior tempestade imaginável? O texto estabelece 3 promessas fenomenais, como se fossem cheques VIP emitidos com fundos cósmicos ilimitados para cada um deles. E a beleza dessas promessas é que elas respondem a traumas humanos muito orgânicos e reais, sabe? A primeira promessa é de proteção absoluta. O texto garante que Deus estenderá o seu tabernáculo, ou a sua tenda, sobre eles. Na memória coletiva daquele povo antigo, isso remete imediatamente àqueles 40 anos de peregrinação no deserto. Um ambiente terrível para se viver. Terrível. Num ambiente tão árido, onde o clima era um assassino silencioso, a tenda estendida por Deus era a única garantia real de sobrevivência. Então, é a promessa definitiva de que não haverá mais exposição aos perigos mortais do lado de fora. A segunda promessa parece poesia para a gente hoje, mas era uma questão literal de vida ou morte na época. O texto diz: nunca mais terão fome, nem sede, nem o sol nem o calor os castigará. É muito fácil ler isso na nossa era moderna, cheia de ar-condicionado, entregas de comida por aplicativo e achar bonitinho. A gente perde a dimensão do desespero. Pois é. Mas vamos pensar no leitor original lá no 1º século. A gente está falando de comunidades inteiras perseguidas, pessoas se escondendo em cavernas úmidas na Capadócia para não serem massacradas. Ou indivíduos condenados a trabalhos forçados, quebrando pedras sob o sol causticante de Minas Romanas. Condições desumanas. Total.
Para essas pessoas, a fome não era pular uma refeição ou fazer dieta. Era a morte batendo na porta de casa. A sede era um desespero físico lacerante. Então, essa promessa é a erradicação imediata e definitiva de toda a privação material do corpo humano. Essa materialidade é fundamental para entender a recompensa. O consolo não é apenas espiritual e abstrato, ele conserta o corpo físico. E isso culmina na terceira promessa, que traz a inversão de papéis mais poética que se pode conceber nesse contexto. A figura do cordeiro, que no início da narrativa era o próprio sacrifício imolado, assume de vez o manto de pastor. E o texto afirma que ele vai guiá-los até as fontes da água da vida. Água da vida, outra referência forte ao deserto. Novamente, para uma cultura de deserto onde poços podiam secar do nada e decretar o fim de uma aldeia inteira em questão de dias, uma fonte de água inesgotável é a metáfora máxima para uma vida vibrante e sem fim. Existe uma ironia extremamente acolhedora e terna nessa imagem, né? A ovelha se torna o guia do rebanho de ovelhas. E faz muito sentido, porque o líder perfeito nesse caso não é um general distante, intocável, gritando ordens de um palácio blindado e seguro. É alguém que já andou na mesma poeira, que já esteve na posição mais vulnerável possível e sabe exatamente onde dói. Ele entende a dor porque viveu a dor. Exato. E é por isso que o toque final de toda essa jornada é tão surpreendentemente íntimo. Depois de toda a grandiosidade épica de anjos, ventos destruidores e galáxias se prostrando, a narrativa termina dizendo que o próprio comandante do universo se aproxima como um pai cuidando de um filho machucado e enxuga pessoalmente cada lágrima do rosto de cada um deles. É muito forte. Se a gente olhar para os mecanismos subjacentes a essa promessa final, esse gesto de enxugar as lágrimas vai anos-luz, além de dar uma palmadinha nas costas ou um consolo verbal dizendo calma, tudo vai ficar bem agora, sabe? Não é só simpatia. Não. Na raiz da questão, o que está acontecendo ali é a erradicação do próprio conceito de trauma. O luto, as mortes trágicas, as perdas irreparáveis e as injustiças esmagadoras do mundo não são simplesmente empurrados para baixo do tapete e ignorados. A dor é reconhecida e logo em seguida ela é curada de dentro para fora por uma força infinita, mas que escolhe agir com a ternura cirúrgica de limpar o rosto ferido de alguém que finalmente chegou em casa. É um destino final incrivelmente poderoso. Olhando para toda a estrada que a gente percorreu na nossa conversa de hoje, a gente começou em um mundo à beira do colapso total, com ventos de destruição segurados por um fio. Aí entendemos a missão de um anjo embaixador carregando um selo protetor. O selo da esperança. Testemunhamos as engrenagens de um campo de batalha sombrio e mégido redevolverem a vida a um exército inteiro. Assistimos a um estádio celestial gigantesco levantar as palmeiras da vitória, não para um guerreiro ensanguentado, mas para um cordeiro. E finalizamos com esse toque curativo e definitivo que encerra toda a dor possível. O que torna essencial relembrarmos de tudo isso é que a utilidade dessa carta de cura não ficou presa em pergaminhos empoeirados de 2000 anos atrás. Nós vivemos em uma era onde quase todos que nos ouvem estão atravessando ou conhecem alguém muito próximo atravessando a própria grande tribulação pessoal. É a mais pura verdade. E não precisa ser uma guerra épica de espadas e escudos. As tribulações modernas têm formatos bem diferentes. Pode ser aquele esgotamento silencioso no trabalho, o peso esmagador de um luto na família, a batalha invisível diária contra a ansiedade, ou até a perplexidade diante das incertezas globais que a gente assiste o tempo todo pelas telas. O caos moderno. Exato. E a mecânica desse texto prova que não importa o quão agressivo esse caos se torne, ele tem um limite imposto, uma pausa garantida por algo maior. O sofrimento nunca terá a última palavra na história. E saber que existe uma força compassiva guiando os passos da humanidade em direção à restauração, olha, essa é a alicerce mais sólido que a esperança poderia ter. Isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo hoje, quase como um desafio para a gente levar adiante.
A narrativa bateu bastante na tecla daquelas pessoas que receberam um selo na testa, uma marca que serviu de garantia no momento em que a realidade estava literalmente se desfazendo. Uhum. Trazendo isso para a nossa realidade urbana, que é turbulenta e tão frenética, o selo hoje poderia muito bem ser compreendido como um propósito cristalino, sabe? Uma convicção profunda que nos dá raízes firmes quando as tempestades modernas de excesso de estímulos, pressões implacáveis e medos começam a soprar. Aquilo que nos mantém ancorados. Tá, qual é a nossa âncora? Qual é o selo moral ou de propósito que define quem a gente realmente é e que vai nos manter de pé inabaláveis quando a tempestade apertar lá fora? Uma ótima reflexão para o nosso dia a dia. Foi absolutamente incrível navegar por essas águas profundas e históricas com a nossa audiência hoje. Foi excelente. Sigam investigando, questionando as coisas e procurando essas pausas de sabedoria onde quer que as tempestades soprem na vida de vocês. Opa, na vida de cada um de nós. A gente se encontra na próxima imersão.